Então, primeiramente, buenas noites, professora. A nossa equipe resolveu fazer o trabalho sobre o Peru. O Peru, então, é um país da América Latina. Ele fica localizado a oeste do continente. Ele faz divisa com o Chile, com a Bolívia, com o Equador, o Brasil e a Colômbia. Ele tem cerca de 30 milhões de habitantes. Alguns censos dizem um pouco menos, um pouco a mais, então uma média de 30 milhões de habitantes. Ele é o terceiro maior país da América Latina, ele só perde para o Brasil e para a Argentina. É um país que tem um grande valor cultural pela questão, principalmente dos Incas, né, da história dos Incas, a questão do Machu Picchu e de Cusco. É um país que recebe muitos visitantes, tem muito turismo, principalmente por Machu Picchu, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, a moeda que eles usam é o Novo Sol, que atualmente está valendo R$ 1,56 do real brasileiro. O sistema de governo deles é uma república presidencialista, onde o poder executivo fica com o presidente e o seu conselho de ministros. O poder legislativo fica com o Congresso, de 130 parlamentares. Tem uma diferença do Brasil, porque no Brasil a gente tem uma Câmara de Deputados e um Senado Federal. Eles têm... Bom, eu vou falar sobre as principais cidades e as opções turísticas do Peru e eu vou começar falando de Lima, que é a capital e a maior cidade do Peru, que ela tem 8,4 milhões de habitantes, que é cerca de um terço da população peruana, e ela é o centro político e econômico de lá, concentrando 70% da sua indústria e comércio. Aí depois tem a Arequipa, que ela é conhecida pela sua atividade cultural e econômica, e ela é cercada por 3 vulcões. E lá eles chamam ela de Cidade Branca por conta da cor de uma pedra vulcânica que foi utilizada na construção de vários edifícios de lá. Aí depois tem Trujillo, que eu não sei como é que pronuncia, mas acredito que seja Trujillo, que ela é importante pelas suas atividades comerciais e ela é a maior cidade do norte do país, com cerca de 757 mil habitantes, e ela serve de base para a exploração de sítios arqueológicos pré-incaicos que tem um valor inestimável. E aí depois tem Cusco, que é uma cidade turística que é localizada no sudeste do Vale dos Incas, e atualmente ela é declarada a capital histórica do país. E tem Iquitos, que é a maior cidade da floresta peruana, que ela é cercada por 3 rios, que é o Nanay, Itaiá e Amazonas, e ela é conhecida e famosa assim por causa dos recursos naturais que ela oferece, que eles são explorados lá, que, por exemplo, o petróleo, que é um... Agora eu vou falar sobre as opções turísticas, e eu vou começar pela mais famosa que tem lá, que é Machu Picchu, que eu acho que todo mundo já pensou em algum momento pra lá, que ela é uma cidade inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes. Na real não é bem uma cidade, é uma fortaleza, porque eles criaram com o intuito de proteção, de cuidar. E aí depois tem o Plaza de Armas, que hoje a área ela é o centro do poder político do país, e ela é cercada por bares, lojas e restaurantes, e é o ponto histórico mais famoso de Lima. E depois tem a Catedral de Lima, que é um templo católico do estilo barroco, e tem o Museu Larco, ou do Larco, eu vi esses 2 tipos na internet, mas ele é um dos museus mais importantes do Peru quando se trata da cultura nativa deles. E depois tem as ruínas de Pachacamac, que eu deve ter um sotaque para falar, mas eu não sei, que é uma cidade religiosa inca com pirâmides, templos e praças, que foi feita daquela mistura de terra crua com água, que eles criaram, fizeram tudo, e até hoje ela é habitada por sacerdotes, mesmo com tendo alguns problemas por causa dos terremotos, eles ainda habitam lá. E acho que é isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns costumes culturais no Peru. E o primeiro eu vou falar sobre a comida no Peru. O Peru é considerado um dos melhores destinos gastronômicos para se viajar no mundo. Os pratos principais são o ceviche, que é uma espécie de peixe cru marinado em suco de limão e alguns outros temperos. O outro é o lomo saltado, que é basicamente tiras de lombo refogada com cebola, tomate, batata frita e alguns ingredientes, e ele é normalmente servido com arroz.
o ají de galinha, que ele é um ensopado de frango com cebola roxa, alho, pão no leite e nozes. Eu vou falar também sobre algumas festividades, e a primeira é o Inti Raymi, que ela acontece no dia 22 de junho, e é em homenagem ao Inti, que é o deus Sol. O outro é o Corpus Christi, que acontece no Centro Histórico de Cusco e é comemorado 60 dias depois da Páscoa. E sobre algumas danças típicas, tem o Huay Larche, que é uma espécie de sapateado com palmas, e os trajes na dança são bem coloridos, e essas celebrações estão associadas à cultura Huanca, que é antes da cultura Inca. E também a dança de tigeiras, que é uma dança com tesouras gigantes, e ela tem origem indígena, e ela é com acompanhamento musical. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a produção cultural do Peru. Vamos começar pela produção de músicas. Um dos ritmos mais tocados deles é o huayno. Ele é comparado com o nosso sapateado. Ele é uma dança, um estilo de música bem contagioso, geralmente dançado por duas pessoas de várias idades. A gente vê em festas, na rua, com o turismo. Ele é um ritmo bem conhecido, talvez um dos mais tradicionais do Peru. Depois nós temos o ritmo marineira. Ele é comparado ao acasalamento de pássaros e é um ritmo dançado a dois, onde geralmente os casais ficam flertando um com o outro o tempo todo durante a dança. Outro ritmo que a gente tem também é o Som de los Diablos. Ele foi cunhado inicialmente pela elite peruana para representar os negros como uma força do mal. Entretanto, no século 40, esse ritmo ele foi banido por conta das vestes e depois voltou, e é muito comemorado hoje em dia, muito tocado esse ritmo em carnavais do Peru, em Lima, e também no final ele acabou se tornando uma resistência cultural do folclore pelos afro-peruanos. Outro ritmo que a gente tem também é o cumbra. Eu não tenho certeza se pronuncia dessa maneira, eu achei várias pronúncias desse ritmo. Ele é do folclore pelos afro-peruanos. Outro ritmo que a gente tem também é o cumbra. Eu não tenho certeza se pronuncia dessa maneira, eu achei várias pronúncias desse ritmo. Ele é um dos ritmos mais contagiantes do Peru. Ele é encontrado em várias festas, em ritmos eletrônicos de balada, enfim, lá no Peru. Então, eu acredito que seja mais ou menos o nosso ritmo de balada aqui, seja o que é pra nós lá pra eles. Ele é uma mistura de ritmos colombianos, então ele é uma música bem agitada e bem dançante. Passando da produção musical do Peru, a gente vai agora para a produção de cinema. As produções de filmes deles não são muito divulgadas e também não são muito conhecidas. Eu separei alguns que eu achei que pudessem ser interessantes e que também tinham uma boa recomendação. Quanto à literatura peruana, eu trouxe alguns livros de autores muito renovados. Um deles, inclusive, o Mário Vargas, é um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Literatura. Então, a personalidade que a nossa equipe escolheu para trazer é o Tupac Amaru II, que ele foi um revolucionário indígena que nasceu em Cusco em 1638 e foi assassinado em 1681 em Cusco também. Ele foi o último rei da dinastia Inca. Ele era um homem muito rico, que tinha muito prestígio entre os espanhóis, entre os mestiços, os crioulos e os próprios indígenas. Foi ele que liderou a maior revolução anticolonial na América no século XVII. Então, os espanhóis e os indígenas faziam acordos para o pagamento de impostos e que ele era mediado por índios chamados curacas. O Tupac Amaru II foi um desses curacas que fazia essa mediação. Mas, em um dado momento, em 1680, ele se rebelou contra a metrópole espanhola porque os impostos estavam ficando injustos, os indígenas estavam sendo mortos, enfim. E ele se rebelou contra a metrópole espanhola e liderou, então, uma revolução contra eles. Ele foi ajudado por mestiços e a elite crioula. Mas, mesmo assim, a revolução não deu certo e ele acabou perdendo muitos homens
nessa revolução. Inclusive, ele mesmo foi assassinado em 1700. Mas mesmo essa revolução não dando certo e ele acabando sendo morto, ele é um símbolo, né, da revolução. E ele inspirou outros movimentos revolucionários, inclusive foi ele que deu início à independência do Peru e da América Espanhola. Então, a nossa equipe escolheu ele justamente por isso, porque ele é um ícone dessa revolução e da independência. Ele é ainda uma personalidade que... Ele é ainda uma personalidade que inspira muitos outros revolucionários, inclusive ele inspirou o próprio Che Guevara. Então foi por isso que a nossa equipe escolheu ele, porque ele é um símbolo de revolução e de resistência no Peru e em toda a